Pessoal, tudo bem? Hoje então eu vou falar sobre o grande filósofo da antiguidade, um dos três maiores, um dos três grandes da antiguidade grega, chamado Aristóteles. Tá? Aristóteles então foi o terceiro grande filósofo grego, não que não tivessem outros vários, tantos que foram grandes, mas dos considerados mais importantes para a filosofia ocidental são Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Nessa mesma ordem, Sócrates que foi professor de Platão, Platão que foi professor de Aristóteles, certo? O interessante aqui é que na filosofia o aluno, né, o discípulo, digamos assim, ele contesta o professor e cria uma nova forma de ver o mundo. E isso é muito importante, né? Porque imaginem se todos os alunos falassem exatamente o que o professor, só repetissem o que o professor ensina, a filosofia teria parado, né, estagnado, e a gente sabe que não, a gente sabe que o aluno, né, a base da filosofia é essa, contestar, criar novos conceitos e ver tanto no conteúdo quanto a abordagem filosófica. Bom, o Aristóteles, né, nasceu em Estagira. Ele perdeu o pai, ele era gago, o pai dele era médico, ele tinha um problema de gagueira, né? E o Aristóteles tinha um método peripatético, tá? Peripatético quer dizer que ele ensinava caminhando, passeando, né, pelos jardins lá da sua escola, né, que ele fundou. A escola que ele fundou se chama Liceu, tá? Essa escola que ele funda, chamada Liceu, ela é diferente da escola de Platão, que era chamada de academia, tá? Porque é bem diferente. Eu vou até mostrar para vocês a importância de Aristóteles. Pode ser vista naquela famosa obra que eu já mostrei para vocês aí em vários vídeos anteriores, que é a obra do Rafael chamada Escola de Atenas, tá? Aqui está a Escola de Atenas, tá? Peguei de um livro, dessa vez eu não vou editar. E aqui no centro da Escola de Atenas está o Platão. Vocês estão percebendo aqui o Platão? Vou botar mais perto. E do lado dele o Aristóteles, tá? Se vocês repararem, o Platão está com a mão para cima, o dedo dele está apontado para cima, para o que o Platão chamava de mundo das ideias, tá? O mundo dos conceitos abstratos, o mundo da matemática, das ideias e das formas perfeitas, tá? Já o Aristóteles está com a mão para baixo, como quem diz, não é por aí, Platão. O mundo é o mundo real, é o mundo das coisas, é o mundo da natureza. Então, a frase do Aristóteles que eu coloquei aqui, a verdade está no mundo à nossa volta, e não no mundo separado, como disse Platão, né? Platão defendia que existia dois mundos. Aristóteles não. Aristóteles vai dizer que existe um mundo só e vai dizer que esse mundo é percebido através dos sentidos, certo? O Aristóteles vai por isso mesmo, né? Por essa ideia dele de mundo à sua volta, da natureza e tal, ele vai se dedicar mais à classificação dos seres vivos, à biologia, à ciência, embora ele tenha se interessado por, né, um monte de coisa, como por exemplo política, ética, estética, né, metafísica, epistemologia, todas as áreas. Porém, a ênfase dele, a abordagem dele era no mundo, digamos assim, real, na natureza, na observação e na experiência. Tá? Por isso ele era considerado então um filósofo empírico. Depois a gente vai ver isso, tá? Bom, enquanto que Platão, por sua vez, era mais interessado pelo mundo da matemática, da geometria, das formas abstratas. Certo? Então ele divergiu e ele criou uma escola chamada Liceu, tá? E essa escola rivalizou com a academia. Liceu Aristóteles, academia de Platão. Enquanto que a academia se preocupava mais com a especulação e com os conceitos lá matemáticos, já o Liceu, a abordagem era mais naturalista, mais da biologia, da ciência. Tá? Ele era louco pela vida selvagem. Se o Aristóteles estivesse vivo agora, nesse momento, não fosse dessa época, provavelmente ele ia assistir bastante aqueles programas da Animal Planet e National Geographic, né?
Ou melhor, ele ia assistir diretamente na natureza, eu acredito, né? Bom, mas eu gosto bastante desses programas, tá? Eu gosto muito de ficar assistindo esses programas de animais aí. Acho muito louco aqueles caras que estão andando assim na rua, na savana, e falam assim, olha lá uma cobra, aquela cobra é a cobra mais venenosa do mundo. Eles vão lá e correndo e pegam a cobra, né, na mão. Eu acho que eles não batem bem das ideias, mas eu acho legal de ver, né? Mas enfim, voltando aqui para Aristóteles. Aristóteles, alguém vai perguntar assim, bom, se Platão foi aluno de Sócrates e Aristóteles foi aluno de Platão, quem foi o aluno de Aristóteles? Bom, várias pessoas foram alunos de Aristóteles, o mais famoso foi Alexandre o Grande. Foi nada mais nada menos o rei, o imperador, o maior imperador da antiguidade, o Alexandre Magno, né, ou Alexandre o Grande, foi o imperador da Macedônia, aquele grande império, né, que resolveu disseminar, espalhar a cultura grega por todas, né, as terras que ele dominava, né? Ele se tornou rei com 20 anos e depois morreu com 32 anos, né? Então uma carreira muito rápida, mas ele foi aluno de Aristóteles, né? O Aristóteles era o tutor de Alexandre o Grande, tá? Tinha divergências com ele, obviamente, mas obviamente que aprendeu muita coisa sim com Aristóteles, já que, afinal de contas, ele foi um dos maiores, né, de todos os filósofos. Bom, para fechar essa parte, antes de contar a história do livrinho, o Aristóteles, ele criou então um método, ele defendia o uso da lógica para pensar, então, né, para pensar, para a ciência, no caso, para a filosofia, né, de Aristóteles. E o silogismo, que é usar duas premissas e tirar uma conclusão, duas premissas e uma conclusão, o silogismo mais famoso de Aristóteles é esse daqui. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Tá? Ele dizia que se fizesse esse exercício, se chegaria a conclusões verdadeiras. Tá? Então o uso da lógica foi amplamente defendido por Aristóteles.